Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E estamos aí avançando, estamos já chegando no capítulo 7 do livro de Atos, não é? E vocês estão vendo que muitas coisas eles vão acontecendo nesse período, não é? E Deus tem falado conosco desde o capítulo 1 e continuará falando, né, conosco até então. Tenho certeza de que, não é, assim como eu, não é, os seus conhecimentos estão sendo expandidos, estamos avançando aí. Em nome de Jesus, nós vamos chegar vamos terminar até o capítulo 28, né, que é o último capítulo do livro de Atos. Então, talvez para alguns vai ser a primeira vez que vai ter lido um capítulo inteiro, né? Ou talvez é a primeira vez que vai ter lido um capítulo inteiro com esse nível de detalhes, com esse nível de estudo. Então, não desista, continue seguindo, continue firme, porque Deus tem muito ainda a nos revelar. Amém, pessoal? Bom, então, vamos lá para ver o que nós vamos ver hoje, tá? Qual que é o ensino de hoje. Então, Atos capítulo 7, diferente um pouco dos outros capítulos, o capítulo 7, pessoal, eu não vou trazer nada assim de extra. Por quê? Porque o capítulo 7, ele vai falar justamente, né, da defesa de Estevão, né? Se vocês forem lembrar, no capítulo 6, Estevão, ele começa a pregar o evangelho de Cristo, né, para as pessoas. Ele acaba indo ali numa sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, né, e aí ele começa a pregar a Cristo para aquelas pessoas que estavam ali, mostrando que ele era o Messias e tudo aquilo que nós estamos estudando até aqui. Porém, essas pessoas, elas tinham um coração muito fechados e não conseguiam, né, contra-argumentar os argumentos que Estevão dava, porque Estevão falava, obviamente, a verdade, e porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então, eles subornam ali aquelas pessoas, subornam pessoas para começarem a falar mal de Estevão, dizer que ele estava mentindo, que ele estava dizendo blasfêmias, e esse nível de acusação foi tão grande que ele acaba indo, né, para o Sinédrio para ser julgado ali pelos sacerdotes, pelos fariseus e tal. Pois bem, o que nós vamos ler então, estudar no capítulo 7? Vamos ler o capítulo 7 inteiro. Eu já de antemão peço paciência para você, porque esse capítulo ele é grande e nós vamos ler bastante, né? Então, mas conforme eu for lendo, eu vou tentando dar uma explicação para que não fique tão maçante, né, para quem estiver assistindo a aula, tá certo? Então, essa aula é uma aula para você ficar bem atento, né? Vamos entender a defesa de Estevão. Vimos que ele foi atacado no capítulo 6 com blasfêmias e mentiras, e aqui vai vir a defesa dele, e depois vamos fazer um fechamento para uma reflexão do capítulo. Amém, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui para que nós podemos, então, começar a nossa leitura. Diz assim: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? E aqui vamos começar, né? Primeira pergunta aqui. Deixa eu só voltar minha tela. Só um detalhe, pessoal. Lá no capítulo 6, quando nós estudamos na última aula, né? A última frase ali do último versículo, né? Que ele está ali no versículo 15, Atos 6,15, diz assim: Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Eu acabei não comentando na última aula, mas ele estava com tanta paz de estar ali, que mesmo as acusações que poderiam levá-lo até a morte, por apedrejamento, por exemplo, isso não abalava ele, porque ele tinha paz. Amém? Quando nós temos paz, então nós estamos tranquilos, como quando sabemos qual é o nosso propósito e quem é o nosso Deus, que é o nosso Pai, então nós ficamos tranquilos. E aqui ele recebeu as acusações, chegou no Sinédrio, então ali no Sinédrio, o sumo sacerdote perguntou ali para ele: são verdadeiras essas acusações? Essa foi a pergunta. Agora vai começar então a defesa de Estevão e você vai acompanhar aí comigo. Então vamos lá. Primeira pergunta de novo. São verdadeiras essas acusações? Versículo 2.
A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Sai da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo consigo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, José enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os seus antepassados. Amém? Então, só parando aqui, então o que está acontecendo neste momento? O sumo sacerdote fez uma pergunta. É verdade? Talvez o sumo sacerdote estaria esperando uma resposta, sim ou não. Mas o que Estevão ele vai fazer? Ele vai começar a fazer todo o resumo de toda a história hebraica, de toda a história judaica, desde o primeiro patriarca Abraão. E ele está contando aqui, até onde a gente leu aqui, ele está fazendo um resumo, gente, de de toda a história ali que está nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele está dando todo um resumo, contando tudo, e estava todo mundo atento. Por quê? O que Estevão estava dizendo, além de ser totalmente verdade, era totalmente conivente e de acordo com o que todos aqueles homens acreditavam. Então ninguém estava questionando, estavam ouvindo ele falar. Ele leu até aqui o momento onde, né, José acaba morrendo aqui, né? E aí continua no verso 16. Vamos lá. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam.
No dia seguinte, Moisés dirigiu-se aos 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Amém? Então, mais uma vez, ele contou, né, o resumo de novo, continuou a história, falando basicamente que depois que José morreu, levantou-se um outro rei, faraó, um outro faraó no Egito, e ele começou a escravizar todos aqueles povos que eram povos de Deus, até então que Deus vai levantar Moisés para posteriormente libertá-los, como nós vamos continuar lendo aqui, tá bom? Vamos lá. Verso 31. Vendo aquilo, ficou atônito, né? Moisés, lembrando, Moisés acabou de ver a sarça ardente. Ele viu no deserto um buchinho, né? Uma planta que pegava fogo e não se consumia. E quando ele viu isso, no verso 31, ele ficou atônito, né? Ele ficou, né, embasbacado. Ele ficou atônito. E diz assim: E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tendo visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os seus antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois é este Moisés que nos tirou do Egito e não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi descrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Amém? Então estamos avançando, Moisés já libertou o povo, como disse Estevão, estão no deserto, mas lá eles começam a se corromper, fazem ali o bezerro de ouro, começam a adorá-lo como um deus, né? E continua, Estevão, estão percebendo, pessoal? Eu sei que eu estou lendo bastante coisa, mas como nosso combinado, nós leremos todo o livro de Atos, por isso que eu estou lendo tudo. Nós estamos vendo aqui que Estevão está narrando toda a história e ninguém abriu a boca para discutir. Estevão tem a sua palavra. E ele vai continuar aqui, né, na sua defesa, na sua argumentação. No verso 43, diz assim: Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos, que eles fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Falamos isso um pouquinho, né? Na verdade, nós não falamos isso, perdão. Na verdade, nós comentamos, né, do tabernáculo em Atos 2. Eu não entrei em detalhes, mas em Atos 2 você
eu fiz uma menção ali quando eu estava explicando algumas coisas para vocês, mas tudo que nós estamos lendo aqui está sendo narrado, né, e descrito no livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, né, os livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros ali, né? Bom, então, continuando aqui a minha leitura, vou voltar do 45 aqui. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Este tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Ó, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, não é? Vocês são iguais aos seus antepassados, tá bom? Então, pessoal, deixa eu parar aqui para a gente, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Estevão, ele está fazendo aqui um resumo magnífico. Na verdade, ele pegou ali, ele estava sendo acusado, e de memória, ele está contando toda a história, ele está narrando tudo o que está acontecendo para eles, né? Então, além de, de citar, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, onde tem toda a história ali deles, né? Mas ele vai citar, por exemplo, trechos que está ali, né, em Jeremias capítulo 5, 23, né? Ele vai citar muitas coisas ali para enriquecer o discurso, né? Então ele chegou até um ponto ali onde ele está dizendo assim, olha, toda a nossa história culminou neste lugar que nós estamos agora. Vocês estão me julgando dentro desse sinédrio, né? Nessa região onde o templo foi levantado, não é? Por nosso antepassado Salomão, e vocês estão, hoje chegamos até aqui. Então estamos até este momento seguindo a história. Só que ele não para por aí, né? Vamos ver aqui mais um pedacinho do que ele vai falar para eles. Aí fala assim: qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Então, ele parou, ele está fazendo uma pergunta. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiram os dentes. Vamos botar meu rostinho aqui de novo. Amém? Então, quer dizer, ele falou assim, toda a história aconteceu. Ele pergunta, na história, todos os profetas, eles foram perseguidos. Todos os profetas que anunciavam a vinda do justo, a vinda do Messias, ou traziam, eles foram perseguidos e mortos pelos próprios judeus, né? Então, quer dizer, é exatamente isso que vocês estão fazendo. Estão perseguindo ao Messias, né? E vocês o mataram, por assim dizer. E na hora que ele começa a comparar essas pessoas com assassinos, aí fala assim, ouvindo isso, eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele, né? Então, nós coloquei essa imagem desse lobo aqui, né, em posição, né, de ataque, apenas por um detalhe que eu gostaria de comentar. O inimigo ele faz, pessoal? O inimigo ele faz para te intimidar. Perdão, minha tosse ainda continua. Vocês viram, acho que no último livro, último estudo, o capítulo anterior a esse, o 6, eu estava ainda tossindo, ainda estou um pouquinho, né, peço perdão. Mas o que o inimigo faz para tentar te intimidar? Ele range os dentes, ele se levanta, ele tenta colocar você sobre uma pressão, ele tenta te desanimar, ele tenta, né, fazer com que você desista, né? Ele tenta fazer com que você aparentemente seja fraco. Ele se coloca de uma maneira, né, tentando te inferiorizar.
Então, percebam, enquanto o discurso, né? Deixa eu até parar aqui, deixa eu botar meu rosto de novo. Enquanto o discurso era favorável àquilo que aquela elite eles estavam esperando, enquanto o discurso era favorável ao governo, enquanto o discurso era favorável àqueles religiosos, eles não abriram a boca. Eles estavam ouvindo, porque era aquilo que eles entendiam, mas quando Estevão ele faz uma comparação e fala: olha, vocês são aqueles que perseguem, vocês são assassinos. Vocês não conseguem discernir o certo e o errado, vocês estão cegos. E aí, então, eles se levantam com ódio, né? Como nós lemos aqui, no verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes. Né? Agora, vamos continuar aqui de novo. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Verso 55. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Opa, deixa eu minimizar para você ler, perdão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, Estevão disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui aparece a primeira vez o nome de Saulo, que depois será Paulo, mas aqui é a primeira menção dele na história bíblica. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Bom, isso aqui é uma representação que eu encontrei, eu achei interessante, né? Que mostra, é um quadro mesmo que mostra o apedrejamento de Estevão, muito embora o apedrejamento, pessoal, ele não necessariamente era desta maneira, tá bom? O apedrejamento, às vezes, eles cavavam um buraco no chão, enterravam a vítima até o pescoço, deixando a cabeça ou os ombros de fora, colocavam um manto na cabeça da pessoa e apedrejavam ele até ele morrer. Tá? A maioria dos apedrejamentos era dessa maneira, mas pode ser que, de fato, haviam outros tipos de apedrejamento, como estamos vendo aqui. Agora, o que me chama a atenção aqui, pessoal, é algumas coisas interessantes para que a gente possa fazer o fechamento do nosso texto aqui. Deixa eu parar aqui. Primeira coisa, pessoal, eu não vou mais projetar a tela, eu vou ler pelo meu tablet aqui as escrituras, mas eu quero que você me acompanhe me ouvindo, tá bom? Então, o que acontece? Estevão, como foi a defesa de Estevão? Estevão falou toda a verdade. Ele queria, no coração de Estevão, ele queria tentar abrir os olhos daquelas pessoas para que eles percebessem que Cristo era o Messias. Por mais que era mentira a acusação, nós não vemos Estevão dizer assim, não, o pessoal da sinagoga dos libertos estão mentindo, é tudo mentira, eu não blasfemei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eles que estão com inveja, tal. Ele não fez isso, sabem por quê, pessoal? Algumas pessoas perguntam, pastor, por que ele não se defendeu? Ele não se defendeu, eu acredito, minha conjectura, tá bom? Eu acredito que ele não fez isso porque ele sabia que os discípulos de Jesus, que seguiam a Igreja do Caminho, ou os cristãos, eles não eram bem vistos pelos fariseus, por essa ali elite do sumo sacerdote e o sinédrio ali. Eles queriam uma desculpa de verdade para pegá-los. Se você for lembrar, no capítulo 5 de Atos, Gamaliel, ele falou assim para eles, olha, calma, não vão matá-los, vamos ver realmente se eles são de Deus, se não são de Deus e tal. Mas desde aquela época ali de Atos 5, quando os apóstolos começaram a curar as pessoas e fazer um monte de milagres,
já despertou uma ira, um ódio. Eles só não mataram eles ali porque Gamaliel fez um deixa disso ali, né, e segurou. Mas agora eles querem uma desculpa. Então, não importava muito a defesa daquilo que Estevão ia fazer. Eu acredito eu. Eu acredito que a tentativa de Estevão foi convencê-los, através da escritura, que eles estavam errados. Por isso que ele vai contar toda essa história, tá bom, pessoal? E o ponto, ele não se defende. Mas aí, quando ele vê que a morte é iminente, que ele ia morrer, o que me chama muito a atenção aqui é que no verso 55 fala assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. É curioso isso. É curioso, gente, porque eu já ministrei isso na minha igreja, mas para que todos estejam no mesmo pé, mas quando você pensa que Jesus é rei, né? Jesus, a palavra diz que ele está assentado à destra do Pai. Sempre as menções a reis, as menções a Jesus, estamos vendo que Jesus fica sentado, ele julga, né? Não é só julga a palavra que eu ia dizer, mas ele gerencia ali o governo, ele tem autoridade sobre o mundo, né? Ele rege o mundo com autoridade. Essa é a palavra que eu estava procurando, tá? Mas, quando Estevão vai morrer, e é inevitável, a palavra diz que Deus abre os céus, e Estevão vê uma visão espiritual. Ele vê os céus abertos, e ele vê Jesus de pé, pessoal. Jesus de pé. Porque Estevão seria agora, ia ser o primeiro mártir, o primeiro de muitos que morreriam pelo cristianismo. E ele se levanta, quando Jesus vê, Jesus fala assim: Estevão, eu conheço seu coração, você não me negou, você não me fez nada errado, e eu me levanto para esperar a sua vinda, porque você estará comigo, o seu propósito terminou, a sua dor terminou. Agora eu me levanto para receber você. Imagina, gente, a honra que é o Senhor Jesus se levantar para receber a você ali, não é? E é isso que vai acontecer. É isso que acontece. E aí, o Estevão, gente, ele fica tão maravilhado, ele fica tão, né, com aquele coração, ele tá vendo, ele tá vendo Jesus, ele tá vendo Deus, ele tá vendo, né, assim, é, aquela manifestação, ele sabe que é para ele. E ele começa a falar, gritar ali: eu estou vendo, né? Ele fala assim: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. E as pessoas que queriam apedrejar, elas tampam os ouvidos e elas começam a gritar, né? Começam a gritar, começam a falar: apedreja, né? Tipo, soltem Barrabás, crucificam, soltem Barrabás, crucificam a Jesus, né? E aqueles começam a gritar, não querem ouvir, e arrastam Estevão para fora. E aqueles homens que iam apedrejar Estevão, eles tiram seus mantos e dão para um homem, um rapaz, segurar, que é Saulo. Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão, né? Nós vamos logo mais estudar a respeito de Saulo, né? Mas ele está consentindo ali que ele seja morto. E Estevão, ele é arrastado para fora, e ali, então, ele é apedrejado, e ali, assim como o Senhor Jesus fez na cruz, ele fala: Senhor, leva o meu espírito e perdoa, né, essas pessoas que elas não sabem o que elas fazem, né? E assim, pessoal, né, então aqui nós voltamos aqui à imagem, né, eles apedrejando Estevão, Estevão sendo o primeiro mártir, né, de toda a história, tá bom? E aqui nós chegamos no final dessa aula com muita leitura, mas com bastante entendimento e esclarecimento. Então, assim, aqui dá início não só a uma perseguição. Aqui não dá início a apenas uma perseguição aos cristãos. Aqui dá início a uma perseguição de morte aos cristãos, né? Então, Estevão não negou, né? E ele falou que eles eram assassinos, eles eram, né? E os homens ali não queriam ouvir, não queriam sentir, não queriam ver, eles estavam cegos naquela religiosidade deles,
estavam cegos na ira, cegos nos ciúmes, cegos na raiva. Uma falsa acusação foi o que levou Estevão à morte, bem como assim como foi o que levou a Cristo à morte e muitos outros que morreriam após Estevão seguir esse caminho. Amém, pessoal? Então, qual que é a lição que a gente vai tirar aqui no final? A lição aqui, presta atenção em mim, olhem para mim, pessoal. Você que faz a obra, você será perseguido. As coisas serão difíceis muitas vezes. Você vai se programar para fazer um estudo bíblico, vai se programar para fazer uma célula, vai se programar para evangelizar e vai ser às vezes mal interpretado, vai ser acusado, o inimigo vai tentar te desanimar, mas contudo não desanime. Amém? Jesus está à destra do Pai e Ele está vendo tudo que você tem feito. Talvez as pessoas não reconhecem o que você faz, talvez o seu pastor não reconhece, talvez sua família não reconhece, mas entenda, para quem você faz? Para as pessoas ou para Cristo? Amém? Então, se você faz para Cristo, tenha certeza de que Ele está vendo. Estevão estava ali, pô, pastor, mas Jesus não poderia ter livrado Estevão? Ele poderia ter livrado, mas o propósito terminou e ele estaria muito melhor. Às vezes queremos ir para o céu, mas não queremos morrer, não é isso? E eu também espero que, né, que um dado momento eu seja arrebatado em vida, né, e não conheça a morte, né? Mas contudo, nós não sabemos, né? Inclusive a questão de arrebatamento é um estudo muito bacana que a gente poderia fazer falando de escatologia, né, entendendo as visões, né? Algumas pessoas acham que algumas pessoas serão arrebatadas antes do anticristo, outras durante, outras depois, né? Enfim, é o tema de hoje, mas só né, porque eu já entrei aqui nesse mérito. Amém, pessoal? Então, não desanime. Estevão, ele foi até o final, mas Jesus se levantou para receber Estevão. Hoje, Jesus se levanta para receber tudo o que você tem feito, se você tem feito de todo o seu coração. Então, faça a obra com todo o seu coração. Amém, igreja? Amém, pessoal? Glórias a Deus. Amém? Mais uma vez, como eu sempre peço, curtam os vídeos, né? Eu tenho visto aí, muitas pessoas visualizam os vídeos, eu fico muito feliz com isso, né? Nós temos uma média aí de, sei lá, de algumas pessoas que estão assistindo o curso, né? Eu percebo que tem algumas pessoas que entram como curiosos, mas tem pessoas que estão realmente acompanhando cada capítulo, né? E Deus vai honrar você que está fazendo isso. Por quê? Porque você está buscando conhecimento. Não porque você está me honrando vendo o vídeo. Você não está vendo o meu vídeo. Você está vendo aquilo que Deus quer dividir para você. Amém? Então, quando você se dedica a Ele honra você. Mas eu estou vendo pessoas que estão assistindo e nem todas curtem, nem todas comentam. De repente o conteúdo não é tão bom, não sei. Mas se você acha que tem sido bom, tem edificado, por favor, curta lá, põe um comentário, enche de comentário os vídeos para que realmente mais pessoas se acheguem e assistam. Porque uma coisa é fato, pessoal. Eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de ler a Bíblia inteira, que gostariam, e às vezes não é por uma negligência, às vezes ela não tem condições. Então hoje nós temos a oportunidade de estudar um livro inteiro, o livro de Atos, né? E às vezes as pessoas ouvirem e pegarem comentários é mais prático. Não substitui, obviamente, você mesmo ler e você mesmo ter a sua interpretação, mas ajuda muito. Então, curta, compartilhe, comente. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração para encerrar. Se você puder, feche os seus olhos. Amém. Amém, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom. Muito obrigado por mais uma aula, muito obrigado por mais um capítulo estudado. Obrigado, Senhor Pai, por nos inspirar como um homem igual a Estevão, que não negou o cristianismo que ele cria, que não negou ao Senhor Jesus, mas ele foi até o final sendo um mártir. Mas eu tenho certeza que ele foi recebido com muitas glórias no céu, porque o Senhor Jesus se levantou assim que Estevão ele iria passar por aquela situação. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Olhe para tudo aquilo que estamos fazendo ao Seu nome. E não porque precisamos de reconhecimento, não precisamos de nada. O que nós queremos, Senhor Pai, é sentir que o Senhor está conosco. Porque se a Sua presença, se o Teu Espírito não estiver conosco, não vale a pena fazer coisa alguma. Porque é o Teu Espírito que nos dá propósito. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glórias a Deus. Continuamos seguindo, amém? Fiquem atentos para o próximo capítulo, capítulo 8. Muitas novidades estão chegando aí e estou ansioso para ter mais uma aula com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.